Você já sabe que a Irlanda é forte em TI, mas essa área não tem oportunidade apenas para programadores. Hoje aqui no Boulder vamos conversar com brasileiros que trabalham em tecnologia, mas não necessariamente com desenvolvimento de software. Fala Felipe, tudo bem? Eu trabalho aqui na Ócuco, uma empresa de tecnologia focada no setor óptico, e a gente está aqui hoje em Dublin para mostrar um pouquinho da empresa e mostrar um pouco da área de tecnologia que vai além do desenvolvimento de software. Então, Vinícius, leva a gente aí para conhecer um pouquinho do escritório. Bora? Vamos lá? Vamos entrando aqui agora no escritório, então. Primeira parte, do lado esquerdo, que a gente já tem aqui, é um dos benefícios para quem é empregado aqui da Ócuco. A gente tem toda uma área de academia, então os funcionários que trabalham aqui na empresa podem usufruir. Você usa aí essa academia? Eu uso uma outra academia, mas é bom ter aqui próximo, porque se eventualmente eu não consigo ir na outra, eu posso vir aqui. Vamos avançando aqui então. O primeiro setor que a gente vai conhecer, o setor aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui algumas salas de reuniões. Então, essa primeira sala que a gente usa para reunião entre as equipes, reuniões com clientes, tem toda uma infraestrutura aqui dentro de tecnológica. Então, a gente tem televisão para as apresentações, tem infraestrutura para fazer meetings até remotas. Então, a gente usa bastante quando a gente quer fazer uma reunião ou interna entre os times ou com o cliente quando eles estão aqui nos escritórios. Vamos seguindo aqui então. A gente tem um dos outros benefícios aqui de ser um funcionário da Oracle, que é uma sala de lazer ou entretenimento, né? Então a gente tem uma mesa de ping-pong, que é legal para fazer atividades até de construção de equipes. E também essa sala utilizada para aulas de yoga, que acontece também semanalmente aqui na Oracle, que os funcionários também podem fazer parte. Aqui a gente chega na primeira área onde estão os funcionários. Aqui é uma área mais administrativa, então nós temos as áreas de recursos humanos, a gente tem as áreas financeiras, de marketing, a parte da liderança também está aqui. Então a parte administrativa fica concentrada aqui nessa área. Como é que foi que você chegou aqui na Irlanda? Eu já vim com um emprego garantido na área de tecnologia, na minha posição mesmo, do Brasil, que era gerente de projetos. Quando eu consegui o aceite da empresa, eu participei dos processos seletivos e consegui o aceite da empresa, eu descobri que o processo do meu visto, no caso que seria o Critical Skills, ele demoraria aproximadamente 2 meses para ser processado, porque ainda existia um backlog, né, uma fila muito grande de processamento. Para não esperar todo esse tempo e conseguir ser produtivo de alguma forma, até a empresa propôs que eu pudesse começar ainda desde o Brasil como um contractor. Que seria como se fosse um PJ lá no Brasil. Que seria como se fosse um PJ, mas o meu trabalho seria a mesma coisa, só que de maneira remota. Então isso me possibilitou e foi muito positivo, porque eu consegui me familiarizar com a empresa antes de chegar aqui, com o próprio trabalho, e tornou esse processo de imigração um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que a parte do trabalho já estava mais tranquila. Eu já conhecia como funcionava a empresa, já conhecia como funcionava os clientes, os projetos. Então foi um desafio a menos quando eu cheguei aqui no país para ter que resolver ou ter que encontrar alguma solução. Mas não foi nessa empresa que a gente está aqui agora, todo esse processo, né? Esse processo foi numa companhia anterior, né? E agora, faz 5 meses aproximadamente, eu me mudei aqui para a Oracle. Conta um pouquinho aí, como é que você se preparou para imigrar do Brasil para a Irlanda? Primeiro, eu acho que vale destacar que eu sempre tive essa vontade, esse sonho de morar fora do país. Então foi uma preparação de algum tempo, já alguns anos. Por quê? Porque a minha profissão, como é gerente de projetos, ela exige um nível de inglês. E essa preparação no inglês veio desde cedo. Então eu vim fazendo aulas no Brasil já há algum tempo, mesmo que não utilizando no trabalho, eu vinha fazendo essas aulas para garantir que quando chegasse o momento certo e a oportunidade, eu tivesse o inglês afiado o suficiente para conseguir passar numa entrevista, por exemplo, de emprego. Quais foram os seus diferenciais, então? Inglês, experiência? A experiência é um fator bem importante, mas também eu me preparei muito academicamente, né? Eu fiz uma pós-graduação no Brasil em gestão de projetos, um MBA também lá em inovação de negócios, e eu busquei formas de me vender muito bem, porque eu entendo que o processo de entrevista, para mim, eu vejo como uma venda, né? Então a empresa tem uma necessidade e você tem alguma coisa, alguma habilidade que você pode prover para a empresa para que aquilo seja suprido. Vamos avançando então aqui para outra área da empresa. Quando a gente segue aqui, a gente tem a sala de reunião aqui também usada para reunião com os clientes, reunião entre os times internos.
Aqui, uma das áreas centrais da empresa, a gente tem alguns prêmios que a companhia recebeu. Ela foi considerada algumas vezes a companhia mais bem gerenciada aqui da Irlanda. What are the main opportunities here for non-coding IT roles? That changes all the time. We obviously grow organically and through acquisitions over the years. So depending on what projects we have going on or what customers we have coming on board, the requirements for hiring change all the time. So in the development department, we also always hire QA engineers, automated test engineers. At the moment, we just filled a business analyst role, but this was in our Vancouver office. However, in Dublin office as well, opportunities open up for project managers, product owners as well. So these are the roles that we would hire the most aside from development roles. Can you tell a little bit about what you do here? I am a product owner. If I were to describe my role in one sentence, I'm a bridge between our clients, and our development team. So they tell me what they want, and I translate that basically to like development terms, and that can be translated to the language of the developers, the testers, and then and our own side of the business. So you gotta understand both sides. Yeah. So basically, I have to have the business acumen and then the technical acumen as well. I have to have an understanding whenever the developers talk in terms of code, front end, back end. I have to understand what that means. And in return, if I have to explain that to the clients, I have to explain that such that what does it mean in terms of what's the impact of that with the requirements, how do they want their software to work. Aqui a gente tem uma das áreas principais também de café aqui da empresa. A gente leva o café muito a sério. Então essa é uma área muito boa em que a gente usa para juntar as pessoas, conversar, descontrair um pouco do dia a dia do trabalho. Bom, pessoal, seguindo aqui então, a gente chegou na parte principal aqui dos escritórios da companhia. Do lado esquerdo, a gente tem a parte de Data Security, então de segurança de dados. E do lado direito, a gente tem a parte de suporte ao cliente, que provê todo o auxílio que os clientes precisam para a utilização dos produtos aqui da companhia. Entrei aqui na Ocuco em março de 2024, daqui a pouco estou completando 6 meses. E hoje, o que você faz aqui? Hoje eu trabalho aqui na área de suporte, né, o Customer Support. Explica em poucas palavras o que faz um Customer Support. A gente recebe a ligação do cliente, ele tem o nosso sistema, o cliente tem algum problema com a aplicação, não consegue logar, não consegue trabalhar, não consegue entrar em alguma tela, etc. Ele liga para nós, a gente atende o telefone e conecta no computador do cliente e aí a gente já resolve o problema ali com ele em tela. É bem bacana porque a gente interage bastante com eles e consegue ver a satisfação deles em ter o problema solucionado ali na hora, eles ficam bem aliviados, é muito bacana. Quais são os principais desafios do seu trabalho? Tem a parte do idioma, que às vezes pela bastante variedade de sotaque a gente acaba ficando um pouco, será que eu estou entendendo direito? Será que é isso que o cliente quer realmente? E tem o desafio técnico, né? Porque nós não somos só não é um call center, né? O suporte aqui, ele é um suporte bastante técnico, então você tem que ter várias habilidades para conseguir resolver o problema no computador do cliente ali na hora. Então tem que fazer troubleshooting, né? Que você tem que ir passo a passo, vendo o que pode ser feito, da onde que pode estar vindo o problema. Então a parte técnica é uma coisa que você tem que estar sempre assim evoluindo, senão acaba ficando para trás. Bom, seguindo aqui, pessoal, a gente chega numa área onde nós temos alguns escritórios aqui dos heads da companhia, dos diretores da companhia. E aqui na frente é interessante que a gente também tem um relógio aqui com os horários de cada localidade do mundo que a empresa tem escritórios. Vinícius, e no seu trabalho, você lida com essas pessoas de outros lugares também? Sim, todos os times que nós temos aqui, ou quase todos, eles são times distribuídos globalmente. Então é muito comum que a gente tenha times em que pessoas ou desenvolvedores estão em outras localidades, ou a gente tenha testers que estão em outras localidades, por exemplo, ou mesmo analista de negócios. Então isso é comum porque também os nossos clientes estão distribuídos globalmente. Então o inglês é essencial também, né, para você trabalhar numa empresa assim. O inglês é fundamental. O inglês é fundamental, tem que ser, não é só apenas um pré-requisito, é realmente fundamental. Como é que você identificou empresas que oferecem o visto de trabalho com as pessoas ainda no Brasil? Como é que você fez essa pesquisa? Essa é uma pergunta bem interessante, Felipe, porque eu não vejo isso sendo muito divulgado. O órgão aqui da Irlanda,
que disponibiliza os vistos de trabalho e fornece os vistos de trabalho, se chama DIT, e ele disponibiliza também uma estatística de quais empresas ele está provendo visto. Então, isso é informação pública, né? Com base nessas informações, uma pessoa que planeja ou quer vir aqui morar na Irlanda já com emprego, ela consegue identificar e filtrar quais são as empresas que já disponibilizaram anteriormente vistos de trabalho para algum funcionário, etc. E você consegue até saber por mês. Então, esse relatório ele é atualizado todos os meses, né? Até quando fecha o mês eles atualizam. E isso é uma informação extremamente valiosa para quem está buscando um trabalho aqui, porque permite justamente filtrar a busca por trabalho. E por setor ainda também, né? E por setor também. A gente vê, com base nessa lista, inclusive, que o setor de tecnologia ele é o segundo que mais provê vistos de trabalho aqui na Irlanda. Do you offer visas for people who don't have like an European citizenship? Yes, we do. We have a trusted partner status with the department, which allows us to apply and get the work permit applications processed, I think at the moment within 3 weeks' time. So majority of our roles that we have open in Occuco qualify for critical skills work permits. So we've done that many times in the past. So that's not a problem if somebody has the technical skills, but don't have the actual... Yeah, that's not a problem. Então, o que demonstra cada vez mais a força do setor e também a força dos brasileiros, né? Que os brasileiros estão sendo contratados aqui por companhias irlandesas. Os brasileiros têm conseguido fazer a diferença no mercado de trabalho aqui da Irlanda. E isso prova cada vez mais que nós somos capazes, né? E quem realmente tem as habilidades necessárias para estar atuando consegue fazer acontecer. A área de TI é uma das que mais oferece permissões de trabalho aqui na Irlanda. Isso não é novidade nenhuma. O país está com portas abertas para profissionais do mundo todo, inclusive do Brasil. Então, se você está planejando uma carreira aqui na Irlanda de gestão de projetos ou outras áreas, seja em TI ou não, e precisa de ajuda com a sua permissão de trabalho, você precisa falar com a MWEDS. Especializada na aplicação de permissões de trabalho, a MWEDS vai facilitar a sua transição para a carreira internacional, cuidando de cada detalhe para garantir que seu visto saia sem nenhum problema. Seja para Critical Skills ou o General Employment Permit. Eles estão prontos para te ajudar em cada passo dessa jornada. Então, você quer saber mais? Acesse aqui boulderpodcast.com/MWEDS ou clica no primeiro link da descrição. Como é que você se preparou para a entrevista? O que eu gosto de destacar em momentos como entrevista de emprego é justamente resultado e impacto. Então, quais foram os projetos que eu trabalhei na minha carreira e de que forma que eu consegui gerar um impacto positivo para minhas empresas, né, que eu trabalhei no caso, né? Esse foi um dos pontos, porque eu consegui estudar bem esses cases, consegui reunir bem informações reais de situações em que deram certo as coisas e também que deram errado, porque às vezes é uma pergunta que o próprio RH faz, como que você contornou alguma situação que deu errado. Então eu estava muito bem preparado nesse sentido, para que quando chegasse o momento da entrevista, que foi o que aconteceu, eu conseguisse, com muita confiança e com muita clareza, explicar como que as minhas habilidades fizeram a diferença para a empresa. Seguindo aqui, a gente chega numa área de desenvolvimento dos produtos, então toda a equipe de desenvolvimento, toda a equipe que cuida da análise de negócio dos produtos que nós temos e toda a equipe que cuida também da gestão dos projetos, elas estão aqui, pelo menos para os que estão em Dublin. Dentro do time dessa equipe de desenvolvimento, nós temos vários times diferentes. Então, cada time ele costuma estar focado em um dos produtos da companhia. E tem muito brasileiro que trabalha aqui, Vinícius? Tem bastante brasileiro. A gente tem brasileiros na área de desenvolvimento, nós temos brasileiros na área de análise de produtos, brasileiros na área de qualidade, até na área de suporte mesmo, e marketing, nós temos brasileiros. Então, isso faz com que essa multiculturalidade das equipes faz com que a gente consiga trazer muita inovação para o resultado da companhia. E Thaís, conta um pouquinho aí o que é que você faz aqui na Occuco. Então, aqui na Occuco eu entrei faz 5 meses, eu trabalho como Product Owner, então eu tenho um time de desenvolvedores, um gerente de projeto, um Product Manager, e juntos a gente trabalha entendendo os requisitos dos clientes e traduzindo para os desenvolvedores. Como é que você começou na área de TI?
Eu comecei a minha carreira na Ambev, entrei como estagiária e aí eu trabalhava na área de RH, de gestão na Ambev, e apareceu uma oportunidade para ser Product Owner. E aí eu pesquisei, nem sabia o que era naquela época, pesquisei e achei super interessante. Eu sempre gostei da área de tech, eu sou engenheira química de formação e achei super interessante e resolvi arriscar. E acabei me encontrando nessa carreira, gostei muito e continuei. Muita gente acha que a área de TI é só código, só programação. Exato. O que é que você falaria sobre isso? Então, eu vejo que hoje, apesar de eu não lidar com o código, eu trabalho com as pessoas que trabalham com o código. Então, para mim, a parte da comunicação, de entender como resolver os problemas é super importante. Eu acho que a faculdade acabou me ajudando nisso, de entender como resolver os problemas, como traduzir para que todo mundo esteja na mesma página. E, claro, a gente precisa entender que eu não tenho esse conhecimento técnico, mas eu preciso conseguir me comunicar com quem tem. Então, eu diria que é super essencial, mas que a gente consegue entrar na área tech sem ter esse conhecimento exato de código mesmo. Would you say this is a multicultural office? Definitely. We actually looked at the statistics recently. We have 27 different nationalities in this office at the moment. How do Brazilians fit in here? I hope, well. We've had a good cohort of Brazilian people for quite some time, and in the recent 6 months, I think we had 5 Brazilian people join various departments in Ocuco. So it's great to see them here. I think they like it here. I hope. Bom, além da programação, além do desenvolvimento, quais as outras profissões que existem na área de TI que os brasileiros podem ter chance? Tá, a gente tem algumas áreas então, Felipe, que os brasileiros trabalham hoje aqui na Irlanda, além da programação. A gente sabe que o negócio hoje está muito junto com a tecnologia e isso dá a possibilidade dos brasileiros também entrar nessas áreas. Algumas delas são a área de infraestrutura, então toda a parte de data center, a parte de servidores, virtualização, trabalhando, por exemplo, com Microsoft Azure ou com AWS. Isso está muito em alta hoje em dia. A gente também tem a área de suporte, então, por exemplo, aqui na Ocuco nós temos pessoas que estão focadas em apoiar o cliente a utilizar os produtos que nós temos aqui na companhia. Mas você não precisa fazer código, né? Não. Programar. Mas é importante conhecer bastante de banco de dados, né, de SQL. Sim. Porque muitos dos problemas são resolvidos no banco de dados também. Tá. Quando você não consegue resolver o problema na interface do usuário, que é o programa em si, aí você tem que ir para o background, que aí é o banco de dados. Então, o dia a dia é resolver pepino do cliente e tudo através de ligação e e-mail. Ligação, a maioria dos tickets para as demandas vêm por ligação, é a maioria, mas a gente recebe também por e-mail. Tem uma caixa central, uma caixa de suporte, chega a solicitação do cliente e a gente entra em contato com ele. Mas o contato com o cliente liga, a gente conecta por um aplicativo de conexão remota. Sim. Né? Então, a gente acessa o computador do cliente em tempo real. E a gente tem a área de qualidade também. Então, a área de qualidade está focada em garantir que os produtos que estão sendo desenvolvidos, né, as mudanças que estão sendo feitas, elas realmente estão de acordo com a necessidade do usuário final. Né, do cliente final, vamos colocar assim. Então, são todas profissões que estão relacionadas com tecnologia, mas não necessariamente você precisa ter habilidades de código de desenvolvimento. Agora, se você tiver essas habilidades básicas, isso eu acredito seja um plus ou não? Porque você, por exemplo, você já trabalhou com programação. Né? Exato. E isso é muito comum também na área de gestão de projetos, né? As pessoas normalmente começam em alguma área técnica e migram para a área de gestão. Então, certamente, se você tiver a habilidade de técnica, né, de programação, isso vai até te dar um certo background, um certo histórico de como que a companhia funciona e como que as outras pessoas fazem o trabalho delas. Que no contexto de gestão, por exemplo, para mim é muito importante. E o escritório é bem grande, mas tem muitas cadeiras que estão vazias aqui. Por quê? A Ocuco ela trabalha com um formato híbrido, até porque a gente tem equipes distribuídas globalmente, isso possibilita que a gente nem sempre precisa estar todos os dias no escritório, então
O formato híbrido permite que o funcionário até tenha um melhor balanço de vida, né? Um equilíbrio de vida com a vida pessoal e a vida profissional. Como é que é trabalhar numa empresa irlandesa? Você já tinha experiência de trabalhar no Brasil? Quais são as diferenças assim do escritório, do ambiente de trabalho? Olha, eu trabalhei numa empresa muito grande no Brasil, trabalhei no Correio, né? Trabalhei no Correio no Brasil, empresa de mais de 100 mil empregados, assim, outra dimensão, né? O meu primeiro emprego aqui foi numa empresa de 6 pessoas, então eu trabalhava, era nos dois extremos. Sala, 2 extremos, exatamente. Trabalhava numa sala, éramos em 6 ali, 2 eram chefes e 4 pessoas fazendo o resto do trabalho. E aí eu mudei para o Cuco, que tem 400, 500 empregados, né? Então, assim, colaboradores. Então, foi uma outra mudança e o ambiente de trabalho aqui é muito legal, né? Você vê que é diferente em algumas empresas no Brasil, onde você tem uma pressão de todo dia, você sabe, aquela sensação de que não pode olhar para o lado, ou que você, sabe, tem que sempre trabalhar para garantir o seu emprego. É claro que aqui a gente trabalha bastante, a gente trabalha sério, óbvio, né? Mas é um outro tipo de ambiente, assim, é uma coisa mais relaxada, você vê que as pessoas se preocupam muito com o seu bem-estar, né? Então, é uma coisa que está sempre sendo debatida, tipo, pô, se a pessoa não está se sentindo bem, a pessoa, sabe, tem que procurar alguma ajuda ou alguma coisa para melhorar. E assim vai, tipo, as pessoas estão sempre... Eu tenho uma filha de 5 anos e aqui na Irlanda, como a gente não tem a mesma disponibilidade, assim, de babás ou de... Eu tô sem a minha família, só eu e minha esposa, sem suporte familiar, sem rede de apoio. Então, isso acaba contando bastante que o gestor, ele entende a situação, a sua situação de estar morando num outro país e não ter mais ninguém para te dar apoio, então ele acaba sempre flexibilizando o horário, te dando uma ajuda aqui, outra ali, para te deixar sempre bem, né? Porque senão você começa a ficar cada vez mais invocado com aquilo e aí as coisas vão complicando, né? Bom, pessoal, a gente vai chegar numa área aqui que é a área da cantina. Essa é a área que os funcionários utilizam aqui para fazer suas refeições. Outro benefício também que nós temos aqui é que a Alco disponibiliza almoço para a gente, né? Então nós temos variedade até de frutas, de lanches, lanches frescos até que é encomendado, que é comprado pela Alco. Então a gente consegue fazer tudo isso aqui nessa área. Todos os dias aqui? Você almoça aqui? Todos os dias, correto. Gostei, hein? E aí é o quê? E aqui é outro ambiente também para a gente dar uma relaxada, descansar um pouquinho naquele momento de refeição, uma pausa que a gente tem. Essa área que os brasileiros estão dominando, pelo menos? Os brasileiros dominam nessa área, no futebol da empresa. Essa é a área de domínio dos brasileiros. Boa. So what's the recruitment process? How many interviews? How does it work to be recruited here? So we have many different channels through which we might get candidates. We obviously have our own careers page on our Ocuco website. We also advertise our roles on LinkedIn, and we have a few recruitment agencies that we've been working with closely for many years. So candidates that come to us via recruitment agency, they have, of course, passed through several steps of their own screening. On our side, we have a 2-interview process. We usually get the most out of the process that we need, and it's very rare that we might pass the candidate to a 3rd round, and this is if perhaps, we're trying to figure out between the 2 people for one role, but most of the time it's 2. E quais outras dicas você daria para a pessoa que está se preparando para uma entrevista? Eu levo o processo de entrevista, como comentei também, como processo de venda. Então, eu entendo que a empresa tem uma necessidade e que, como candidato, eu preciso entender primeiro qual que é essa necessidade. Porque eu não consigo me vender, eu não consigo expor para a empresa de que forma que eu posso ajudá-la, né? Sem entender o que ela precisa, né? Então, para mim é muito importante que o candidato faça perguntas pertinentes para a empresa para entender quais são as principais dificuldades e o que ela está buscando. Porque isso vai prover informações para o candidato de como que ele pode se posicionar na entrevista também, responder as perguntas. De repente a empresa precisa de uma habilidade X, né? Mas você não sabe, você acaba falando de habilidades YZ que você tem, que são diferentes daquilo que a empresa está buscando, e às vezes por uma falta eficiente da comunicação, você acaba sendo desqualificado para aquela entrevista.
Então, fazer perguntas pertinentes com relação ao que a empresa está buscando e você mesmo entender de que forma que você pode ajudá-la nesse processo é muito importante. E o mercado para esses profissionais realmente está aquecido? Como é que está o mercado? Olha, Felipe, todo projeto precisa de uma pessoa que vai garantir que a qualidade está sendo atingida. Todo projeto precisa de uma pessoa que vai garantir que os requerimentos foram bem detalhados, né? E aqui na Irlanda está muito fomentado a área de projetos de tecnologia. Então tem oportunidade de sobra para profissionais dessa área, né? Profissionais qualificados. Cada uma dessas áreas ela tem as suas especializações que o profissional pode fazer. Então você pode buscar especializações dentro de cada área, certificações que o profissional pode tirar justamente para se diferenciar de outros profissionais. E isso pode fazer com que justamente seja algo que, entre contratar um profissional daqui ou trazer de fora, seja a total diferença. Qual a média salarial de um gerente de projetos, principalmente comparando Brasil e Irlanda? Tá, essa média ela pode variar bastante, né? É fato que tanto no Brasil quanto na Irlanda é uma posição que é bem remunerada, né, financeiramente. Até de acordo com o Glassdoor, que é a página que divulga muito dessa média salarial, a gente pode ver que aqui na Irlanda a média ela vai de 56 mil por ano e pode chegar até 98 mil. E o que faz variar essa média? Justamente a experiência, né, que você traz para a empresa e a bagagem que você pode trazer, o impacto que você pode causar para aquela empresa. Também varia de acordo com a sua responsabilidade. Se você tem muitos projetos para gerenciar, normalmente a sua responsabilidade vai ser maior. Isso faz com que você, por consequência, também seja melhor remunerado. E o salário ele pode ir até ainda mais para cima, porque na carreira de gestão de projetos, se você for um gerente de programa, por exemplo, que está acima do gerente de projetos, você pode chegar até mais de 100 mil por ano aqui na Irlanda, ainda de acordo com o Glassdoor. É uma posição bem remunerada. The video is about positions in the technology sector that don't involve coding. And Perfect. So you think there's a lot of opportunities in that area? Yes. I actually, personally, I know that there's a strong demand of my role here by the owners, because you can have so many resources like developers and with the verge even of AI. So a lot of people right now, and I know a few people who are afraid of even the word of AI, and it takes a bridge, and again, my role is the bridge. So we can understand the technical aspect of it, and then we can talk to someone who's not as technically versed with a technical aspect of it, and then the mentality of our product owners. If you can explain it to a 5-year-old, that's how you should explain it to the business. Para conseguir um emprego, por exemplo, na área de suporte aqui, Certo. Quais são as habilidades que você acha que são necessárias para a pessoa conseguir? Precisa saber se relacionar, lidar bem com o cliente, né? É diferente daquela coisa que as pessoas acham que trabalhar com TI é só as pessoas que ficam atrás da tela. Tá? Mas você tem que sempre ter em mente que poderia ser você, do seu lado, tem que ter bastante empatia, né? Sim. Além de toda a parte técnica, você tem que ter isso daí. E as habilidades técnicas? Então, é bom saber banco de dados, né? Em geral SQL, é bom saber network também, se possível um pouquinho de código de desenvolvimento, assim, que ajuda, né? É bastante coisa, tem que conhecer bem o Windows também, porque no nosso caso aqui, a aplicação ela é compatível com o Windows, né? Então tem muitas funcionalidades do Windows que a gente tem que conhecer para já resolver o problema de imediato, porque senão você fica rodando, não sabe de onde está vindo e aí tem que escalar ou tem que chamar alguém mais sênior e aí vai. Quais conselhos você daria para outros brasileiros que estão vindo trabalhar aqui na Irlanda? Felipe, eu acho que a questão mental é uma questão muito importante. É muita mudança. A gente tem que pensar que o brasileiro que vem para cá, ele passa por mudanças em quase todos os aspectos da vida, na questão cultural, na questão de moradia, ele está longe da própria rede de apoio. Então, eu acho que você trabalhar muito bem a sua questão mental, a sua saúde mental é muito importante. E aí, cada pessoa tem a sua forma de trabalhar isso. Eu gosto muito, por exemplo, de ir à academia, de fazer exercícios físicos, de correr. Isso faz com que eu fique até melhor mentalmente, até de repente se foi um dia estressante, que isso melhore um pouco.
Mas eu acho que a pessoa precisa se perguntar o que ela precisa, né, para realmente ser feliz, né? E quando ela encontra essas respostas, ela consegue buscar, né? Então essa é a minha principal dica, assim, você olhar para você mesmo e entender o que você precisa para ter uma vida feliz em outro país. Que parece uma pergunta simples, mas quando você começa a pensar, você encontra vários níveis ali de questões que para você é importante. Então autoconhecimento é essencial. Muita gente tem medo de fazer certos trabalhos porque não acredita no próprio inglês ou acha que o inglês não é bom o suficiente. O inglês tem que ser bom, mas a pessoa precisa ser um professor de inglês, não é isso? Não, de jeito nenhum. Eu não sou nenhum professor de inglês, né? Eu estudei bastante para melhorar o meu inglês cada vez mais. Eu tive a minha passagem aqui em 2007, 2008, eu vim para cá sem inglês nenhum, era iniciante total. E aí fui aprendendo, continuei em contato com o idioma, sempre tentando melhorar, até porque eu também gosto muito de aprender idiomas, né? Sim. Mas assim, você pode vir para cá, pode aqui no mercado irlandês, você chegar com um nível de comunicação assim intermediário, você já está apto. As empresas aqui são muito receptivas, porque com relação a isso, eles sabem que não é o seu idioma nativo, então eles não exigem perfeição. Desde que você se comunique com... Que você entenda e consiga se comunicar. Exatamente, desde que tenha essa via de mão dupla aí, fica tranquilo, entendeu? Então, assim, se a pessoa realmente tem muita dificuldade de inglês, estuda um pouco antes, tenta, né, se preparar, e aí sim fica mais apta a conseguir um emprego. Porque realmente, que nem imagine eu tentando atender um telefone, uma ligação sem um nível intermediário para avançado de inglês, digamos, né? Aí já ficaria mais difícil. Eu acho que as pessoas entendem que o inglês não é a primeira língua, então eu nunca tive problema com isso, assim, de as pessoas acharem que meu inglês não era bom o suficiente. Acho que mais a gente que se cobra muito do que as pessoas. Elas entendem que o inglês não é a nossa primeira língua e todo mundo está se esforçando para se comunicar, então eu não vejo isso como um problema. E o que ajuda muito para mim é que o meu time também não tem, a maioria não tem inglês como primeira língua, então acaba que eu não me sinto tão pressionada para falar totalmente certo sempre, porque eu sei que não é a primeira língua para todos, mas eu acho que isso é uma questão mais da gente conosco mesmo do que a dos outros julgando. É autocobrança. É autocobrança, exato. O que você falaria para um brasileiro que quer entrar na área de tecnologia aqui na Irlanda? Vai fundo que tem emprego para todo mundo, praticamente. Né? A gente aqui na empresa tem, e eu também conheço, vários brasileiros que moram no Brasil e trabalham para empresas aqui na Irlanda, né? A empresa aqui, na verdade, tem bastante brasileiro que mora aqui na Irlanda e trabalha na Alcuco aqui. Vale a pena, é um mercado que você tem que investir, a demanda é altíssima, né? Nunca tive problema assim, em encontrar trabalho, você vê que tem várias vagas, a hora que você começa a procurar, muitas entrevistas aparecem. E o salário é bom? O salário é bom, né? Dá pra... Ele deve estar sorrindo, né? Porque... Eu vejo hoje a área de produto como, para mim, foi onde eu me encontrei como profissional. É o que eu amo fazer, então, assim, para mim o trabalho é excelente. Eu acho que tendo uma comunicação efetiva, gostando de tecnologia, acho que gostar de tecnologia é fundamental para trabalhar com TI, é super possível. E, claro, gostar de planejamento, de projeto, mas eu vejo como uma área, assim, super possível para quem quer entrar em tecnologia sem ter que codar necessariamente. Galera, não esquece aí, se você quiser aplicar para sua permissão de trabalho aqui na Irlanda, em qualquer área, entre aqui, boulderpodcast.com/mweds ou clica no primeiro link da descrição. E aí, galera, você gostou de conhecer um pouco mais sobre como é a carreira do gestor de projetos aqui na Irlanda? Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado, Felipe. Prazer estar aí no seu canal. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, galera. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí. E se não for inscrito aqui no Boulder, se inscreve, que a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu. Obrigado. Valeu. Abraço, pessoal.